E agora nós estamos entrando, ó, no processo onde um dos componentes é sólido e outro componente é o que? É líquido. Né? Então, por exemplo, nós temos a água e tá, aqui a areia em suspensão, temos aqui a água suja. E o que a gente faz para separar a água da água suja? A resposta é nada, não faz nada. Simplesmente deixa o tempo decidir, tá, como separar esses dois componentes. Simplesmente através da ação da gravidade, a substância mais pesada vai para o fundo do recipiente, né, vai para o fundo do recipiente e ocorre aí o processo de decantação. É claro que, né, a gente acelera esse processo de decantação, porque algumas substâncias, na verdade, algumas substâncias estão em suspensão e elas são tão leves que elas não vão para o fundo. Vai passar o tempo, a água vai ficar sempre suja, tá? E não vai ocorrer o processo de decantação. Então é necessário colocar algumas substâncias, para fazer com que essas partículas que estão em suspensão, tá, formem flóculos. E nós vamos ter um outro processo chamado floculação, tá, onde esses flocos ficam mais pesados, mais densos e vão para o fundo. Tá? Isso é um processo da aceleração da decantação, ou seja, a gente vai adicionar uma substância, fazer com que ocorra a formação de flóculos, esses flóculos são mais pesados e vão para o fundo, e assim a gente consegue ficar com a água, ó, limpinha, e a sujeira fica aqui no fundo decantada. Tudo bem? Então tá. Então o que é decantação? Vamos por parte. A decantação é um processo de separação de mistura sólido-líquido, tá? E é utilizado, por exemplo, na estação de tratamento, no qual consiste em deixar a mistura em repouso e a substância mais densa vai para o fundo do recipiente. Destaco que geralmente é adicionado algumas substâncias para fazer com que ocorra a formulação de flóculos, tá? Para que essas partículas que estão em suspensão colhem uma na outra pela diferença de polaridade, para que elas fiquem mais pesadas e vão para o fundo. Tá? Eu vou colocar agora na próxima lâmina, tá, o tratamento da piscina, onde vocês vão verificar que é adicionado um clarificante. Tá? O clarificante existem diferentes clarificantes. Tá? Alguns são adicionados, por exemplo, hidróxido de alumínio, outros são sulfato de alumínio. Tá? Alguns são adicionados... que na realidade são cátions poliméricos, peróxido de hidrogênio, que faz com que ocorra esse processo de aglutinação e essas partículas que estão em suspensão na água vão para o fundo. Então, mas vamos ver isso na prática, fica bem mais fácil que o professor aí simplesmente falando o processo aí de tratamento da água. Aqui, apagar, vamos para a próxima lâmina. Ok, vamos lá. Fazer a decantação dessa piscina aqui. Nós estamos no mês de abril, comecinho do mês de abril, e período de muitas chuvas, né? E aí a água acaba ficando verde às vezes, né? Falta de cloro, e a gente vai começar a recuperar água dessa piscina aqui. Já feri os parâmetros da água, eu acertei a alcalinidade dela, que estava um pouquinho baixa, e agora o pH está entre 7,2 e o cloro está entre 2,0, então está nos parâmetros ideais. Então agora eu vou usar alguns produtos aqui para estar recuperando a água dessa piscina, que eu vou precisar. Clarificante, cloro, está teste e o estojo, né, para ferir os parâmetros. A gente vai começar a fazer. Então, primeira coisa, eu vou estar dando uma clorada na água. A cloragem normal diária que eu uso é de 4 gramas para cada mililitro. Então, 15 gramas para cada mililitro, tá? Para ter mais efeito a decantação. Já foi adicionado o cloro, foi adicionado o clarificante também, na dosagem de 15 ml para cada mililitro também, uma dosagem superior ao comum aí, que a gente usa na manutenção, e já foi escovado as paredes do fundo. Agora a água vai ficar meia hora recirculando, para depois descansar para iniciar a decantação.
Esse aqui é o dia seguinte, já decantou um pouco. Ficou 24 horas descansando a água, bastante sujeira acumulada no fundo. Agora eu vou fazer aspiração. Metade da piscina, ó. Já dá pra perceber que com a sujeira acumula toda no fundo. Depois que eu realizar a aspiração total, aí pra dar continuidade. Então pessoal, repare que ó, aqui é bem visível a decantação, tá? Repare que à esquerda do vídeo o rapaz já fez o processo de limpeza. Então do lado direito está lá a mistura através da adição, tá, da substância lá clarificante, fez com que ocorra o processo de decantação. Repare que lá no fundo tá todo o material decantado lá no fundo. Então isso é o processo de decantação. A água já está, digamos assim, limpa, né? Limpa. As bactérias também estão lá no fundo, tá? Então, ou seja, está o processo aqui decantado. Vai ser a filtração, que vai pegar o resto das partículas que for ficar suspensa na água. Após a aspiração, a água já deu uma boa clareada, mas ainda não está no ideal, porque ela precisa de tempo de filtragem para ela ficar bem cristalina. Aí já deu uma boa clareada na água. Bom, aqui foi finalizada a aspiração. A água está um pouco mais clara, mas ainda não está no ideal. Ela precisa de tempo de filtragem. Agora ela vai ficar 8 horas filtrando, e após as 8 horas ela vai estar um pouquinho mais clara e cristalina do que isso. Esse é o resultado após as 8 horas de filtragem. A água ficou um pouco mais clara. Não está tão perceptível pelo fato da bomba estar ligada e a água está circulando. Se a água tivesse paradinha, ia dar para perceber que ela está bem cristalina mesmo. Mas esse é o resultado. Agora é manter a sequência no tratamento, manter a água sempre equilibrada, o pH e o cloro sempre nos níveis, e manter a piscina sempre limpa e saudável. Ok, pessoal, então seguimos com a nossa aula após o vídeo, tá? Então, concluindo, então, o que é decantação? Decantação é um processo de separação de mistura, onde basicamente consiste em deixar que a mistura fique em repouso, tá? E as partículas que estão em suspensão vão para o fundo, e depois a gente faz aí essa água, ela vai saindo a água e fica aqui a sujeira no fundo, né? Ok. Esse processo não se resume agora, depois a gente vai ver como é que é feito o processo de tratamento da água e veremos novamente o processo de decantação. Ok? Vamos dar sequência. Ok, agora a filtração. Repara que ali na piscina, o que estava ocorrendo? Ocorreu o processo de decantação, né? A água ficou limpa, mas ela não está ainda 100% cristalina. Então, para que as partículas ainda que alguma partícula que insiste ainda ficar em suspensão, aí o processo de filtração ali conclui aí o processo de tratamento da água, ok? Mas o que é a filtração? Bom, a filtração nada mais nada menos que fazer com que a mistura passe por um filtro. Aqui nós temos aqui o exemplo básico, né? Nós temos aqui o café, tá? O café sólido, ó, repare, uma separação sólida, e aí nós temos o líquido, está sendo adicionado o líquido, então nós temos aqui sólido e líquido. E quem vai separar esse sólido do líquido? Esse filtro aqui, ó, esse papel filtro, que vai fazer com que a parte sólida fique retida, tá? E o líquido passe. Então, o que é a filtração? A filtração consiste em passar a mistura por uma superfície porosa, tá? Onde o sólido fica retido. Isso é a
filtração. A gente vai ver que no tratamento da água, né, existe outros mecanismos de filtração. Por exemplo, na realidade são utilizados grãos diferentes, né, de pedras e areias, tá? Além de, por exemplo, assim, carvão ativado para fazer esse processo de filtração. Mas aqui o bem básico, por enquanto, devagarzinho sempre, né? Então temos a filtração, que consiste em passar a mistura por uma superfície porosa, onde o sólido fica retido. Deixa eu apagar aqui o que foi mostrado e vamos dar sequência. Pessoal, eu vou mostrar para vocês um vídeo, né? Porque não tem como ver na prática isso funcionando, né? Como é que funciona o processo de filtração? Vocês vão verificar aqui, ó, que quem é o filtro aqui é o pano, ó, o pano aqui onde a sujeira vai ficar sendo retida, ou seja, o pano seria o filtro aqui e a água vai sendo passada. Esse é um processo de tratamento da água. No processo de tratamento da água, em vez de pano, vão ser utilizados aqui grãos de areias de diferentes tamanhos. Tá? O experimento que geralmente faz, às vezes, em laboratório, a gente pega uma garrafa PET, coloca lá diferentes grãos, né, de areia e faz com que a gente coloca água suja e vai saindo água limpinha lá. O negócio é fantástico. Né? A gente, poxa, como é que isso ocorre? Né? Como é que a areia vai limpar a água? Funciona muito. Tá? Então, vamos ver na prática como é que funciona esse processo através de um vídeo. Vendo vários vídeos no YouTube, auxiliando o pessoal que tem a piscina clássica em casa. O filtro realmente não ajuda em nada, não pega nada de sujeira. O pouco que pega retém e passa para frente a sujeira. Peguei um vídeo que o cara colocava pedras, mas o filtro não precisa. É só encher a garrafa de pano, tipo aqueles ilustramóveis, para lustrar os móveis, coloca dentro da garrafa, usa as mangueiras normais do filtro, coloca cloro, coloca todos os produtos para limpar a água, passa um rodinho na piscina para levantar toda a sujeira e liga a bomba. Tira o filtro, não há necessidade de usar esse filtro, só colocar a boca na garrafa, tá aí. Água limpinha, coloquei esse pano branquinho, já tá ficando marrom. Vamos lá, pessoal. Ok, então tá aí a filtração, que consiste em passar a mistura por uma superfície porosa. Bem simples, bem básico, mas extremamente importante. Pessoal, agora a gente vai começar com uma parte importante, que é o tratamento da água, ok? Só que o tratamento da água vai ficar para a próxima aula. É um conteúdo muito importante, tá? É extenso, então são vários processos de tratamento, tá? Além de explicar cada um dos processos de tratamento, ou seja, da água chegando na represa até a água chegando na nossa casa, tá? Além disso, a gente vai mostrar aí vídeos que vão mostrar na prática como ocorre esse tratamento da água, mas isso vai ser assunto para a próxima aula. Por enquanto ficamos aqui, tá? Na próxima aula a gente dá sequência a esse processo de separação de misturas, tá? E futuramente também vamos fazer exercícios sobre esse assunto. Há alguma dúvida que fique, tá? Nesse momento você poderá tirar as dúvidas pelo e-mail gabrielquimica@yahoo.com.br, tá? Você entra em contato comigo, professor, fiquei em dúvida em relação a isso, tá? Eu vou tentar tirar dúvida por e-mail, vou explicar, é assim, 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 mas passando essa fase, né, que nós brasileiros estamos passando, tá? Assim que nós retornarmos para a sala de aula, as dúvidas, né, que porventura nesse processo online não sejam tiradas, né, essas dúvidas serão retiradas dentro da sala de aula. Então vai dar tudo certo, então vamos aproveitar esse momento em casa também para aprender, ok? Um abraço e até a próxima.